Bom dia a todos os segurados, que são servidores ativos da Prefeitura de São Bernardo do Campo, da administração indireta, como a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e o próprio SBCPrev, e também da Câmara Municipal. Bom dia também a toda a sociedade civil, que também é convidada a participar desta audiência pública. Hoje, 11 de dezembro de 2025, às 10 horas da manhã, reúne-se a diretoria executiva do SBCPrev para prestar contas e dialogar com toda a sociedade. Cumprindo os requisitos legais, temos a informar que se deu a devida publicidade ao edital de convocação desta audiência pública, o qual foi publicado no Jornal de Atos Oficiais do município de São Bernardo do Campo, intitulado Notícias do Município, no dia 19 de novembro de 2025, na seção destinada ao Instituto de Previdência, e republicado nas edições que antecederam a esta audiência pública. Também houve a devida divulgação na página oficial do SBCPrev. A participação e contribuição dos segurados e sociedade civil está sendo possível desde o dia 19 de novembro por meio de questões apresentadas no link contido no edital de convocação, nos banners de divulgação, no sítio eletrônico do SBCPrev. Para participar, você pode enviar sua pergunta apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela durante toda a apresentação. Ele aparece aqui inicialmente, mas durante a apresentação. As perguntas que não forem respondidas aqui durante a audiência, elas serão encaminhadas, respondidas via e-mail durante toda a semana. Como já dissemos, se encontra aqui presente a diretoria executiva do SBCPrev, a qual apresento nesse momento. O diretor superintendente do SBCPrev, Marcelo Augusto Andrade Galhardo, a diretora previdenciária, Sandra Aparecida Oliveira Santos, o diretor administrativo, lá na ponta, Márcio Alexandro dos Santos Farias, o diretor financeiro e de investimentos, Antônio Gilmar Giraldini, e eu, diretor superintendente adjunto, Marcelo Gama dos Reis, e vou mediar aqui com todos esta audiência. Os objetivos da audiência, o objetivo da audiência pública, diálogo com segurados e sociedade, visa a divulgação e debate sobre relatório de governança corporativa, os resultados da política de investimentos e a avaliação atuarial do exercício de 2024. Aliás, com data focal em 31 de dezembro de 2024 para o exercício de 2025. Esta audiência pública, ao mesmo tempo que é requisito para que o SBCPrev mantenha sua certificação junto ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência, o Progestão RPPS, é também um desejo da diretoria executiva, do Comitê de Investimentos e dos Conselhos Administrativo e Fiscal de aproximar o SBCPrev do segurado, de dar transparência e publicidade aos atos desta autarquia. A base legal para a audiência traz o princípio da transparência e participação popular, com a Lei de Acesso à Informação e Responsabilidade Fiscal, e, como já dissemos, a portaria do Ministério da Previdência, a número 1467 de 2022, que traz as questões do programa Progestão, do conhecimento da situação financeira do RPPS e o conhecimento da situação atuarial do RPPS. Dando prosseguimento, então, nós mostramos que o chamamento para audiência pública está lá no nosso site. Também foi publicado um edital, republicado. E agora nós vamos dando prosseguimento aos trabalhos. Passamos a palavra ao diretor superintendente do SBCPrev, o senhor Marcelo Galhardo, que fará as apresentações, as boas-vindas a todos e também falará das ações desenvolvidas ao longo deste exercício. Bom dia a todos. Quero aqui começar agradecendo ao nosso prefeito, Marcelo Lima, que no começo da sua gestão aqui nos convidou para continuar aqui à frente do SBCPrev.
Então agradeço a confiança do prefeito, da administração, no nosso trabalho, né? Agradecer aos demais secretários, aos colegas nossos da administração que sempre nos apoiam. Quero agradecer também à Secretaria de Comunicação, em nome do secretário Renato, que hoje pôde aqui nos auxiliar aqui nessa audiência pública. Quero agradecer aqui a Tatiana, nossa secretária da Fazenda, pela cessão do espaço aqui, e também ela que estava conosco na última audiência aqui presente, e hoje é a nossa secretária aqui da Fazenda. Quero aqui agradecer ao pessoal da diretoria executiva, né, que está sempre conosco lá. Quero agradecer aos nossos funcionários, aos nossos colaboradores lá da SBCPrev, né, que estão lá no nosso dia a dia, realizando, né, as atividades lá e trazendo essa excelência no nosso trabalho. Obrigado a eles. Quero também agradecer o apoio, a cobrança, que os nossos conselheiros, o Conselho Administrativo, o Conselho Fiscal e também o nosso Comitê de Investimentos, pelo apoio, por tudo que tem nos acompanhado e trazendo também essa eficiência nossa do SBCPrev. Agradecer a todos os segurados que estão aqui nos acompanhando, né, os servidores já que recebem benefícios, o pessoal da ativa, e também a sociedade civil, que a gente também precisa divulgar e prestar conta de algumas atividades nossas que acabam beneficiando a nossa cidade no todo. Bom, quero aqui começar então com algumas das ações desenvolvidas ou as ações principais que nós tivemos desde da última audiência do ano passado, né? E todo ano a gente tem feito essa prestação de contas, né? Além de ser muito obrigatório, eu acho que é dever nosso, né? De passar para os segurados, né? O quão equilibrado, o quão bom está o nosso SBCPrev nesse momento, né? E também pensando no futuro, tá? Então, começando aqui com as ações desenvolvidas, é importante a gente destacar que com relação à valorização dos funcionários nossos do SBCPrev, né? A gente tem mantido rigorosamente em dia as progressões, das promoções de todos os servidores, né? Em audiências anteriores a gente falou de regularização, de pagamentos equitativos. Hoje a gente pode falar que tudo aplicado em sua devida data, né? A gente sempre quer poder valorizar os nossos funcionários, a gente sempre tem isso em mente de que possa melhorar, e o ano que vem a gente vai continuar com esse diálogo junto à administração para que a gente possa conseguir mais, né? Quero também destacar que nesse período a gente conseguiu fazer a capacitação dos nossos profissionais em serviço, né? A gente pôde possibilitar que eles fizessem a sua profissionalização, aumentar o seu conhecimento, e isso obviamente tudo reverte, né, para que todos os nossos segurados tenham um benefício, né, de agilidade e prestação de serviços nossos. Tá? Também volto a agradecer aqui novamente o nosso prefeito, Marcelo, porque no passado a gente fez um concurso público, né, a gente não pôde chamar no exercício anterior, mas nesse ano ele pôde entender a defasagem que a gente estava em nossos quadros do SBCPrev, de servidores, autorizou a reposição de 8 funcionários, né? E mais para frente eu destaco, né, que o benefício que está trazendo já esses novos funcionários para nós, trazendo, no fim das contas, mais recursos para a SBCPrev, né, e consequentemente mais qualidade no nosso serviço. Tá? Bom, importante ação desenvolvida nesse ano da SBCPrev foi a possibilidade da gente fazer uma reforma no nosso espaço, né? A gente começou com uma pintura interna, pintura externa, né, para trazer, era uma manutenção que estava precisando. Fizemos troca de forro, nova iluminação, fizemos substituição dos equipamentos obsoletos que tínhamos de ar-condicionado, né? Isso traz mais conforto, ainda mais na época que estamos vivendo, esse calor, então isso é quase que uma necessidade. Podemos trazer isso para os nossos funcionários, persianas em razão de luz, e principalmente 2 itens. Primeiro, a ampliação da nossa copa, que era, né, adequando o espaço agora à quantidade de novos servidores, ao espaço que nós temos, e principalmente pudemos fazer uma obra de impermeabilização
da nossa laje, porque havia pontos de entrada de água e isso poderia prejudicar o andamento do nosso serviço. Então isso foi feito tudo nesse ano de 2025. Né? Mais uma ação criada esse ano foi a criação do nosso programa de preparação para o amanhã. Né? Foram 4 encontros, mais de 120 pessoas participaram desse programa e trouxemos vários temas, né? Temas como concessão de benefícios, relacionado à saúde do servidor, do futuro aposentado, segurança, principalmente segurança digital, que a gente sabe que hoje, com tantos golpes, com tantos eventos que nós temos aí para poder tirar o dinheiro das pessoas, principalmente dos nossos funcionários aposentados. Trouxemos um pouco de educação financeira, onde o Gilmar pôde fazer uma palestra aqui para todos, direito dos idosos. Né? Então, foram 4 grandes encontros aí, preparando os servidurados para essa nova etapa da vida deles. Né? Destacamos também as nossas participações. Né? O SBCprev tem sido convidado para vários eventos, né? E esse ano a gente foi convidado para dar uma palestra, né? Onde o nosso diretor adjunto aqui pôde fazer essa palestra, né? Isso mostra um pouco da referência que o SBCprev tem tido aí. Então fomos convidados, né, pela Associação Paulista aí de RPPS, foi em agosto, em Água de Lindóia, né? Ele falou um pouco sobre o histórico da Procuradoria nossa aqui do SBCprev, né? Foi um encontro jurídico e foi muito importante, foi muito elogiado pelos participantes a palestra que o Marcelo pôde dar lá. E também, agora, recentemente, fomos convidados para compor o primeiro conselho de clientes da presidência da Caixa Econômica Federal. Ou seja, no lado do RPPS, poucos foram convidados e nós fomos convidados então para representar, para que a gente pudesse dar dicas, fazer críticas para que a Caixa melhore o seu atendimento aos demais clientes. Então, foi importante, o Gilmar me acompanhou no conselho, faz parte também desse conselho, né? O vice-presidente da Caixa Econômica Federal estava lá presente, então isso foi muito importante para a gente, uma representação do SBCprev, né? A visão que as pessoas de fora têm do nosso RPPS. Tá? E também temos que falar o benefício, né, que a gente pode trazer para você da sociedade civil, que eventualmente está participando da nossa, você munícipe, né, que a gente tem, mais para frente será explicado com detalhes, mas nós temos 2 grandes fundos aqui, que é o fundo financeiro, né, o fundo em capitalização, que são pessoas que estão em fundos diferentes, um fundo nosso, que é o fundo em capitalização, ele está superavitário, ou seja, hoje ele é um fundo equilibrado. E nós temos um fundo financeiro onde a prefeitura faz aportes regularmente. Né? Então, devido ao nosso equilíbrio, né, à gestão dos nossos recursos, a gente pôde fazer um estudo, uma revisão dessa massa de segurados, onde a gente pôde transferir alguns recursos que estavam no fundo financeiro para o capitalizado, né? Foram 471 benefícios que migraram, né? E isso trouxe uma economia direta para os cofres da prefeitura, no caso, de mais de 2,5 milhões por mês, né? Então, desde julho para cá, né? E esse dinheiro vai para onde? Diretamente, né? Deixando de repassar esse valor, a necessidade de passar esses valores para o SBCprev, isso vai direto para que a gente melhore a cidade. Então isso fica na administração e isso reverte para todos os munícipes, toda a sociedade. Outro ponto, quero destacar que esse ano a gente teve a eleição para os nossos conselhos fiscais e administrativos, né? Ele é renovado parcialmente, né? É uma exigência legal para que não seja 100% renovado, então há períodos. E nesse ano a gente fez a eleição e agora no próximo dia 15 daremos posse aos novos conselheiros. Aos novos, sejam bem-vindos, e aqueles que permanecem, que continuem nos ajudando, como sempre o fizeram. Marcelo, eu acho que é importante destacar também a questão desta renovação parcial dos conselhos, né, que é uma exigência legal, por conta de não haver descontinuidade do serviço dos conselhos, né? Então, a cada 2 anos, ali a gente, em tese, metade dos conselheiros que é alternado, que é alterada,
mas isso mantém pessoas que já conhecem ali o trabalho, que já conhecem o histórico, então a gente não começa nunca do zero no conselho, né? Você sempre tem alguém que já estava ali, que já traz a experiência, isso é muito importante também. Importante, como o Marcelo falou, frisar que os conselheiros hoje, eles têm que ter uma certificação, né? E essa renovação parcial, né, dá essa continuidade, né? Não se quebra um vínculo de repente, não chega 100% de uma nova turma que eventualmente não participou, não saberia exatamente como funciona o conselho, né? Então acho que é importantíssima essa renovação parcial que nós temos, e lembrando que todos deverão ser certificados, é uma certificação independente, né, que o Ministério da Previdência hoje exige, tá? Bom, dando continuidade aqui, agora falando um pouco mais da nossa administração e esse benefício, né, que a gente faz em benefício do município, da sociedade, né, que é a parte que a gente faz da nossa contribuição, né, eu tenho que destacar aqui a eficiência nossa na compensação previdenciária, né. Falei lá no começo que a gente teve novas contratações, e essas novas contratações já pudemos fazer uma reorganização dos serviços aqui, né? E dentre eles a gente deu uma ênfase na questão da compensação previdenciária. O que é isso? São pessoas que trabalharam em outros órgãos ou no INSS e vieram se aposentar aqui conosco, né? E a gente pode fazer uma compensação financeira, ou seja, o que ele contribuiu lá, a gente traz aqui. Mas é um trabalho que nós temos que fazer para saber onde foi e tal. E existe um sistema para isso, né? E para isso a gente precisa de esforços hoje. Então, a contratação dessas pessoas ajudou, porque a gente aumentou a nossa arrecadação do que era previsto na nossa lei orçamentária para o que de fato a gente alcançou, são mais de 35 milhões a mais do que o previsto, né? E mais uma vez isso acaba acontecendo, revertendo para o município, né? Para que se faça os benefícios para a sociedade, né? Quero também falar com relação à nossa representatividade. Nesse ano a gente pode fazer um curso de certificação, né, para diversos conselheiros, com o apoio da Faculdade de Direito, né, no nome da Priscila, que nos apoiou, junto com a nossa consultoria, da CEPREV da época, a gente pode trazer diversos RPPS do estado de São Paulo para se capacitar aqui em São Bernardo, né, que não houve qualquer custo para nós, pelo contrário, né, foi um benefício dado aos demais RPPS. Então fizemos uma capacitação para dirigentes, conselheiros, membros de comitê, aos servidores, né, que estavam. Foi importantíssima a participação, tanto de outros RPPS do Estado, como também para os nossos funcionários aqui, né, os nossos servidores ativos, né. Aos novos diretores, que aqui hoje se encontram também, pudemos fazer a capacitação deles, se certificar, eles também, por obrigação, têm que estar certificados para estarem conosco na diretoria executiva, né? Parabéns, as certificações adquiridas esse ano, né? Foi importantíssimo. E aqui quero também destacar uma importante certificação que nós temos, que é a certificação do Progestão, que o Marcelo citou, falaremos detalhado adiante, né? É uma certificação que traduz a qualidade que nós temos na nossa gestão corporativa, né? Questão de investimento, questão da nossa cálculo atuarial, né? Como será a nossa saúde financeira daqui a muitos anos para frente, né? E é importante destacar que hoje nós já estamos no nível 2 dessa certificação, né? Não são todos os RPPS que têm, ainda mais passando para o nível 2 da certificação. Falaremos disso em breve. Importante que a gente comentar aqui também, né, acho que o que tem acontecido, no modo geral, né, na sociedade, são questões de golpes que estão ocorrendo diretamente relacionados aos servidores, aos nossos servidores aposentados, onde não só no SBC-Prev, mas isso tem ocorrido com diversos advogados, né, e tentando dar um golpe nas pessoas, dizendo que tem valores a receber, né? Então é importante a gente deixar aqui frisado que o SBC-Prev jamais vai entrar em contato com vocês pedindo para que seja revertido valores, né, ao SBC-Prev, aos nossos procuradores,
ao advogado que se diz do SBCPrev, né? Em nenhum momento existe essa possibilidade de você pagar para não poder receber algo, né? Estamos à disposição, temos os canais de divulgação. Se eventualmente entrar em contato com vocês dizendo isso, que é do SBCPrev, fale conosco, denuncie, para que a gente possa ir atrás dessas falsas informações, que a gente possa tentar passar isso exatamente para os órgãos responsáveis aí, para que busquem essas pessoas e acabem com esse golpe, né? E também um assunto muito falado esse ano, que foi com relação aos empréstimos consignados, né? Tivemos uma grande auditoria aqui no estado de São Paulo, né? O SBCPrev foi fiscalizado, fomos muito bem avaliados na nossa gestão de como a gente elabora, como que a gente faz o desconto em folha de pagamento, a concessão, né? Mas isso não quer dizer que a gente está, assim, não está passivo também de sofrer alguma coisa. Então, o que eu peço para vocês? Denuncie, e também nós temos vários canais para que você fale conosco diretamente, né? Temos a nossa ouvidoria, né? Temos o nosso e-mail do sbcprev.faleconosco, estamos à disposição, denuncie. Se vocês tiverem qualquer reclamação, fale conosco, né, diretamente, para que vocês não venham a sofrer aí golpes futuros. Ok? É importante a gente frisar, não é necessário que a pessoa se identifique, né, às vezes na denúncia, a gente vai sempre apurar isso junto à empresa de gestão de consignados ali, junto às consignatárias. Mas é um importante canal, a gente não tem denúncias disso, a gente até hoje tem monitorado isso muito bem, mas assim, é importante a gente frisar que existe esse canal que você, segurado do SBCPrev, pode nos contatar aí por essas 3 vias. No atendimento presencial, nos nossos guichês, pelo telefone da ouvidoria e também pelo nosso e-mail no Fale Conosco, que vai estar disponível, a apresentação de hoje estará disponível no site, você pode acessar por lá também todas essas informações. Acho que é importantíssimo então dizer que nenhum caso ocorreu no SBCPrev de desconto indevido, desconto não feito pelos segurados, né? Mas a gente tem que estar sempre atento, né? Então, como eu citei, a gente passou de nível aí da certificação do Progestão, e acho que o Marcelo continua explicando um pouco mais dessa certificação do Progestão. Muito obrigado, Marcelo. Acho que a gente tende a falar um pouquinho, muito rápido. A gente sempre traz uma fala sobre esse programa, que é um programa de certificação institucional. É uma certificação para o SBCPrev, né? Inicialmente o Marcelo falou da certificação profissional, que é aquela que cada um de nós, dirigentes, membro dos conselhos e comitê de investimentos, precisa tirar para estar no exercício da função, mas esta se refere a uma certificação da instituição, uma certificação do SBCPrev. E ela tem o objetivo de incentivar os RPPS, os regimes próprios de previdência social, a adotarem melhores práticas de gestão previdenciária. Então, estas melhores práticas, na verdade, elas proporcionam o atendimento de exigências legais, garantem a continuidade administrativa, ou seja, ainda que mude a diretoria executiva, ainda que mude o prefeito, estas práticas previdenciárias, estas práticas de governança tendem a se manter e manter fortalecido os institutos de previdência. O objetivo também está relacionado à garantia da sustentabilidade financeira e atuarial, que é algo que todo o RPPS busca para que consiga aí continuar pagando as aposentadorias ao longo dos anos, né? Nós também, aqui segurados do SBCPrev, esperamos isso, que haja essa saúde, essa sustentabilidade financeira e atuarial, para que nós possamos desfrutar disso ao longo da nossa aposentadoria. E profissionalizar a gestão, né? Dentro de 3 pilares, então a gente tem 3 pilares aqui que são que trazem sustentação à modernização da gestão. O primeiro desses pilares está relacionado ao controle interno,
né? Então o SBCprev tem investido no seu controle interno, justamente para que possa atender às demandas dos órgãos externos de fiscalização e também na nossa melhoria. Então a gente tem a garantia de que tudo corra exatamente como foi planejado ou que os ajustes no planejamento ao longo do exercício sejam feitos para atender então estas dimensões. Tem a governança corporativa, que está relacionada aí ao sistema, às regras e processos, e a gente tem a educação previdenciária, né, acreditando aí neste pilar, que é através da formação, que é através da educação, do conhecimento sobre regime próprio de previdência, sobre administração pública, que a gente consegue melhorar as nossas práticas. Então, esse programa é sustentado nesses 3 pilares. E para este ano, então, como o Marcelo apresentou, para o exercício de 2025, a gente teve uma inovação que foi a mudança de nível, né? Nós elevamos o nosso nível do programa para o nível 2. O Progestão é dividido em 4 níveis e aí ele vai ficando cada vez mais exigente à medida que nós vamos avançando de nível. Isso vai exigindo práticas, rotinas melhoradas, mapeadas, né? Se você entrar lá no site do SBCprev, você vai verificar que as rotinas, os procedimentos estão mapeados. Então, quando você chega para pedir aposentadoria, chega para pedir uma perícia médica, uma revisão, qualquer pessoa que ingresse no SBCprev pode conhecer essa rotina, né? Então, essa é uma certificação que vale por 4 anos, nós tiramos agora em 2025 até 2029, nós estamos certificados. E agora, tendo a gente falado já sobre esse programa de certificação institucional para a Progestão, a gente passa para um próximo bloco, que é falar sobre regime próprio de previdência social. Então a Sandra, que é diretora da diretoria previdenciária, vai falar um pouquinho para a gente sobre o conceito de previdência social, né, e especificamente sobre o regime próprio de previdência social. Também a Sandra vai falar um pouquinho para a gente dos tipos de benefícios concedidos aí no município e também da legislação previdenciária municipal. Então, Sandra, fala. Bom dia. Falar brevemente a respeito de regime próprio de previdência social, né, que é o que rege o nosso município. Que é previdência social? Nós temos 3 tipos de previdência social. Na verdade, 3 tipos de previdência, né? 2 delas social e uma complementar. O regime geral de previdência está vinculado a esse tipo de previdência todos os trabalhadores da iniciativa privada e algumas empresas públicas que são denominados empregados públicos, funcionários públicos. Eles estão vinculados ao INSS, regime popular seletista, né? Isso, exatamente. E temos o regime próprio de previdência social, que é o caso de São Bernardo, né? Quem presta um concurso público para cargo efetivo está vinculado ao regime próprio de previdência social. Tá? Esses 2 tipos de previdência, eles são em caráter contributivo solidário. Tá? A minha contribuição não serve somente para mim. Né? A minha contribuição, a contribuição dos meus colegas, ela ajuda a custear os benefícios que estão sendo pagos hoje. Tá? E a previdência complementar, ela é facultativa, ela não tem caráter obrigatório, é de caráter contributivo, porém não obrigatório. Essa é uma contribuição somente para aquele servidor que faz a adesão e tem a parte complementar, no caso aqui, do município. O que é RPPS? RPPS é uma denominação atribuída àqueles entes federativos que fizeram a opção por ter esse tipo de previdência para os seus servidores, né, que são os cargos efetivos. Então, para concessão de benefícios de aposentadoria, de pensão por morte.
A pensão por morte é destinada aos dependentes, né, aí dos segurados. E só lembrando, né, Sandra, a legislação federal, lá, a Constituição Federal, por meio da emenda constitucional 103 de 2019, não permite mais que sejam criados regimes próprios de previdência. Então, os municípios ou entes federativos que não criaram não poderão mais criar regimes próprios de previdência social. E a somente um instituto. E somente uma unidade gestora. Alguns tipos de benefício, né? Especificamente aqui no município de São Bernardo, né? Eu falo que existem alguns blocos, né? Blocos de aposentadoria, que um é voluntária e o outro por incapacidade. Dentro das aposentadorias voluntárias, eu tenho as aposentadorias por idade e as aposentadorias por tempo de contribuição. Esses tipos de aposentadorias, eu tenho que atingir uma idade mínima e um tempo de contribuição mínimo também. Devido às regras de transições, nós temos aí algumas que eu tenho que cumprir um pedágio, outras atingir uma pontuação. Temos algumas aposentadorias especiais dentro das aposentadorias voluntárias também, que são 3 tipos: a aposentadoria do professor, a aposentadoria especial, a exposição ao risco, e da pessoa com deficiência. Esses 3 tipos de aposentadoria, eu preciso comprovar algo a mais que a idade e o tempo de contribuição, né? No caso do professor, eu preciso comprovar que eu estava em sala de aula ou em alguma função gratificada de substituição, apenas momentânea, né? Não é algo que é para a vida, é momentâneo. A especial exposição ao risco, ela é mediante a minha exposição ao risco, né, seja ruído, seja agentes químicos. Eu preciso de um documento que comprove que eu estive naquele período exposto. E a nossa aposentadoria da pessoa com deficiência, que aí é um avanço em São Bernardo, que até então não tínhamos a concessão dessa aposentadoria de forma administrativa, né? É uma aposentadoria também que reduz o tempo de contribuição, que reduz a idade do servidor, porém eu tenho que comprovar também algo a mais. Eu preciso passar por uma junta médica, junto ao SBC-Prev, aos assistentes sociais, que comprove aí um grau dessa minha deficiência, seja ela leve, moderada ou grave, e demonstrando que eu enfrento barreiras no meu dia a dia que me possibilite a ter direito a esse tipo de aposentadoria, tá? E as aposentadorias compulsórias. A aposentadoria compulsória, propriamente dita, dos 75 anos, é aquela que fiz 75 anos no dia que eu fiz 75 anos, eu não preciso mais ir trabalhar. Aposentadoria por incapacidade. Essa aposentadoria hoje, ela ainda é confundida com a aposentadoria da pessoa com deficiência. Muitas pessoas, elas até entendem que elas não entendem que ela está incapacitada e que não tem uma deficiência. A aposentadoria por incapacidade, de que forma que ela é detectada? Ela é detectada de uma forma que eu estou há muito tempo afastado, já vem sucessivos afastamentos, tentei readaptações, não obtive sucesso nessas minhas readaptações, e a área da saúde, ela entende que ao menos momentaneamente, eu não tenho condições. Então, eu sou encaminhada ao SBC-Prev, vou passar por uma nova perícia e, havendo uma ratificação desta minha condição, eu serei aposentada por incapacidade e, devido a isso, ela não é voluntária. Vou passar por reavaliações a cada 3 anos, mas ela não é voluntária. O benefício de pensão por morte. Os benefícios de pensão por morte não é um benefício, né? É mais uma cobertura, né? Por uma situação, né? Existem classes de dependentes, uma classe exclui as demais, né? Havendo beneficiários de uma classe exclui as demais. A primeira classe é onde estão incluídos os cônjuges, companheiros e os filhos.
E na outra classe é a classe de pais, mães, e a terceira que pode se enquadrar em irmãos. Tá? A legislação previdenciária que rege aqui no município de São Bernardo do Campo, né? Nós temos a Lei 6145 de 2011, que foi feita a criação do SBC-Prev, né? Essa lei instituiu o sistema de previdência social no município de São Bernardo do Campo. E a Lei 14 de 2019, que é a lei atual aqui do município, que é a lei que disciplina os nossos benefícios de aposentadorias e pensões. Nossas provas de vida, né? Falar brevemente das nossas provas de vida. Hoje nós temos alguns meios de fazer prova de vida, né? A mais comum até então é a prova de vida presencial, né? A pessoa vai até o SBC-Prev, realiza a sua prova de vida. Porém, nós temos tido um avanço muito grande aí, né? Com a prova de vida de forma online, que é feita pelo gov.br, que hoje nós temos em média 1.583 provas de vidas realizadas até o momento, que significa uma média de 16%, um avanço de 1% do ano passado até agora. Isso é importante, né? A prova de vida, tanto presencial quanto online, a gente cria um rol de possibilidades para que a pessoa não deixe, não perca o prazo. A prova de vida é sempre feita no mês anterior ou no mês do aniversário. Tá? E aí agora nós vamos falar, esses comentários sobre os benefícios e sobre o conceito de RPPS, nós falaremos sobre a estrutura administrativa do SBC-Prev. Né? O diretor administrativo Márcio, ele vai comentar um pouco para a gente como que está segregada essas atribuições, de que forma que uma área não participe de todo o processo e cada área esteja compartimentado ali a concessão do benefício, o pagamento do benefício, revisão, etc. Bom dia a todos. Eu sou o Márcio, diretor administrativo e de ouvidoria, como o Marcelo anunciou. Vou falar um pouco sobre a composição organizacional do Instituto, seus conselhos e o comitê de investimento que integra essa estrutura. Atualmente, o Instituto é formado por uma diretoria superintendente, uma diretoria superintendente adjunta e uma assessoria da superintendência. Né? Nessa sequência, a gente tem a formação do Conselho Fiscal, do Conselho Administrativo e do Comitê de Investimentos. Esses que eu falarei um pouquinho mais adiante. Respondendo à superintendência, nós temos 3 diretorias. A diretoria previdenciária, a diretoria é a Sandra, que é responsável por toda a gestão e concessão das aposentadorias, bem como pela gestão de compensação previdenciária, pensão e perícias. Na sequência tem a diretoria administrativa de ouvidoria, que é a que eu respondo. Somos responsáveis pela gestão da folha de pagamento, pelos recursos humanos e por toda a área de licitações e contratos. Na sequência, nós temos a diretoria financeira e de investimentos, onde quem responde é o diretor Gilmar, que é responsável pela gestão das receitas, despesas e pagamentos, além da administração de todo o investimento do Instituto. Como mencionei anteriormente, contamos com 2 conselhos e um comitê. O Conselho Administrativo, que tem como premissa deliberar, supervisionar e aprovar o orçamento do Instituto, os estudos atuariais que são feitos constantemente, juntamente com o planejamento estratégico, entre outras atribuições. Já o Conselho Fiscal, ele é responsável por acompanhar, fiscalizar, claro, e acompanhar o plano de custeio, as concessões de benefícios, a arrecadação, entre outros pontos. Já o Comitê de Investimentos, ele tem como função deliberar sobre as alocações dos recursos, analisar os riscos,
o desempenho da carteira está condizente com o que foi planejado. Né? Essa é a composição dos conselhos e do comitê que a gente tem atualmente. Basicamente é essa a fala que eu ia falar, né? Acho que o importante é a gente frisar isso, né? Então, esta organização, a decisão não está na mão de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, as decisões são compartilhadas, são discutidas nos órgãos colegiados, nas áreas do próprio Instituto de Previdência. E, dando prosseguimento aqui, a gente vai falar agora sobre os relatórios de gestão, né? Dados dos relatórios de gestão, os dados dos segurados, receitas e despesas, tópicos que serão tratados inicialmente aí pela diretora Sandra. Uma evolução aqui no quadro dos nossos segurados, né? O município de São Bernardo tem 23 mil segurados. Eles estão distribuídos de tal forma: 13.100 são servidores ativos, que é responsável, são 57% desse universo. 34% estão entre os servidores aposentados e 2.100, correspondente a 9%, são os nossos pensionistas. Tá? Nós tivemos uma evolução do ano anterior, né? Exatamente, do ano de 2023. É uma evolução sutil, porém ocorreu. A média hoje dos nossos beneficiários são de 69 anos de idade, correspondendo a uma média de salário de 5.900 do valor do benefício, que ao final totaliza aí 55.800.000 na nossa folha de pagamento mensal. É um valor considerável, exatamente expressivo, né? Tivemos em relação ao ano de 2024, nossos benefícios eles ficaram distribuídos da seguinte forma: 344 foram aposentadorias, 114 pensões, 458 no total de benefícios, né? Chegando bastante, muitos benefícios, né? 2024. Exatamente. E é a mesma informação do nosso slide anterior: 7.700 aposentados, 2.100 da nossa folha total de pensões, finalizando aí com 9.800 beneficiários. Tivemos um aumento de 2,6 nas aposentadorias, 1,2 nas pensões e no total de 3,1. E a gente, com esse número, né, acho que até o Marcelo, antes de vir para cá, falava para a gente, dava mais de um benefício por dia, né? A concessão nesse ano de 2024 foi realmente atípica ali, né? Talvez ainda regras de transição, a contratação lá no início da municipalização há 25 anos atrás, algumas coisas refletiram aqui para o exercício de 2024. Só falando dessas questões da questão da quantidade de pensões, né, a gente precisa falar um pouco do acolhimento que a gente faz, né, porque sempre que a gente consegue um benefício de pensão, é um momento muito difícil para as famílias, né, então a gente capacitou os servidores para que houvesse, né, cada vez mais um atendimento humanizado, né, a um momento frágil de vida, né, para os beneficiários, né, então é importante a gente fazer todo o acolhimento possível, né, e assim, a gente dá todas as orientações, né, a gente consegue explicar, né, bem para a pessoa as necessidades, os documentos, né, então assim, é um momento difícil, mas a gente tenta transformá-lo para essa parte administrativa o menos penoso possível. Lembrando do que o Marcelo falou da parte de pensão, falar aí da aposentadoria um pouquinho, porque a aposentadoria, né, ela é o ato final. O que antecede a aposentadoria? A pessoa precisa de uma contagem, ela precisa de informações, e nós também lá fazemos todos esses procedimentos, ajudamos a pessoa em tudo que ela precisa, né? Nós tentamos ser o mais claros possível para que ela não precise
da intermediação de ninguém, que ela não precisa pagar para que ninguém a auxilie, né? Ela chega, a gente tem todo um atendimento especializado para que ela possa fazer tudo, né, de forma mais independente possível. E agora, a gente reforça a importância da participação de todos, encaminhando suas perguntas, que serão respondidas aí ao longo da audiência. Aquelas que não forem respondidas, nós encaminharemos as respostas por e-mail. Nós vamos falar um pouquinho agora da estrutura dos fundos, né? A gente conversou lá inicialmente sobre segregação de massa, sobre como nós estávamos organizados. Então, os servidores estão divididos em 2 fundos, né? Tanto os servidores ativos quanto os servidores inativos, eles estão divididos em 2 fundos. A gente tem um fundo em repartição simples, que é conhecido como FIF1, e um fundo em capitalização, o FFPrev, né? Nesse fundo em repartição simples, os segurados são aqueles que ingressaram no serviço público municipal até 30/9 de 2011. Né? É o fundo que tem a necessidade do aporte financeiro, que a gente já comentou e detalhará isso também mais à frente. Então, reforçando, esse fundo em repartição simples, onde estão todos os servidores que ingressaram no município até 30/9 de 2011, ele é um fundo onde todo o valor que é arrecadado é utilizado automaticamente para pagar os benefícios. Então, hoje, a composição dos aposentados do Instituto de Previdência, a maior parte dos aposentados é deste fundo, enquanto que na prefeitura a menor parte dos servidores ativos está vinculado nesse fundo. Então, ele vai desencontrando, vai aumentando o número de aposentados, diminuindo o número de pessoas contribuindo integralmente. E o valor, então mais para frente a gente vai mostrar isso, mas o valor que falta para o pagamento das aposentadorias das pessoas que estão nesse fundo, ele é aportado, repassado pela prefeitura, né? O que chamamos de aporte, que depois o Gilmar vai conversar com a gente. O outro fundo que nós temos é um fundo em capitalização, ou um fundo previdenciário, que a gente chama aqui, que são as pessoas que ingressaram no serviço público a partir da criação do SBCPrev, a partir de 1º de outubro de 2011. Esse fundo é um fundo superavitário, porque tem muito mais gente contribuindo, hoje mais da metade da prefeitura está vinculada nesse fundo, os servidores ativos, e ele tem poucos servidores, aliás, poucos servidores que vieram para a inatividade, que vieram para a aposentadoria ou os seus dependentes na pensão por morte. Então a gente tem um fundo superavitário que não é necessário o aporte financeiro da prefeitura. E ele, por hora, ele é tão superavitário que a gente consegue ali mudar um pouquinho pessoas de um fundo para o outro, no que o Marcelo falou lá no início, na revisão da segregação de massa. Então, esta divisão de fundos, isso protege o SBCPrev, isso foi feito isso protege o capital, os valores que são para os servidores, né? Feitos aí, então, no momento de criação do SBCPrev. É importante também destacar que a gente sempre tem que pensar no equilíbrio, né? Então, assim, um fundo deficitário, ele não é bom, obviamente, que te traz prejuízo, mas um fundo superavitário, muito superavitário, também não é benefício para o município, né? Porque isso você quer dizer que você está retendo mais recursos do que poderia estar se utilizando na própria Previdência, né? E como os nossos recursos, todos eles que entram no SBCPrev, só pode ser usado para pagamento de benefícios, né? Exceto os nossos custeios, né? Internos lá. Mas então todo o benefício superávit que nós temos é a forma que a gente consegue trazer benefícios que estavam num fundo para outro, né? Então, assim, a gente tenta equilibrar ao máximo os 2 fundos, mas sempre lembrando, todo o recurso que nós temos disponibilizado em investimentos, nos nossos caixas, são para pagar benefícios. Tá? Então, feita essa explanação sobre a composição dos fundos, sobre a segregação de massa,
Nós vamos tratar agora das receitas e despesas, conforme dados do relatório de governança corporativa de 2024. Traremos os dados, o Gilmar vai apresentar para a gente, o diretor financeiro vai apresentar para a gente esses dados, esses números das receitas e despesas do Instituto de Previdência. Bom, bom dia a todos os participantes. Eu sou o Gilmar, diretor financeiro de investimentos. Eu vou falar um pouco então, das receitas e despesas do SBCPREV. Esses dados são relativos ao ano de 2024 e, como foi dito, nós temos a segregação de massa. Portanto, nós temos também a segregação de receitas e despesas por fundo, fundo em repartição e fundo em capitalização. No entanto, para fins de orçamento público, o total das receitas e das despesas elas são juntadas e apresentadas no orçamento do município. Então, no ano de 2024, a receita total da área previdenciária montou em 454,7 milhões. Desse total, a maior contribuição foi da contribuição patronal, que são os entes que pagam. A contribuição dos servidores somou 169,4 milhões, voltando, a patronal 176,3 milhões, a dos servidores 169,4, o Comprev, que foi falado aqui pela Sandra, somou 69 milhões no ano de 2024, e as receitas patrimoniais, que são as receitas que incidem sobre os valores investidos pelo Instituto, 39,9 milhões. Então, um total de 454,7. As despesas totais do ano de 2024, 738 milhões de reais. Então, dá para perceber que é um valor bastante significativo, sendo que 731 milhões são relativos a benefícios previdenciários. Então, aposentadorias e pensões somaram 731 milhões no ano de 2024. E as despesas administrativas, 6,9 milhões, são as despesas que os gastos com a parte administrativa do Instituto. E aí inclui a nossa folha de pagamento de todos os servidores ativos do SBCPREV, né? E aí, como nós falamos em segregação de massa, eu vou falar sobre a receita e despesa de cada massa. Então, no fundo em repartição, nós tivemos uma receita de 201 milhões e uma despesa de 569. Portanto, percebe-se um déficit muito grande, né, de 368 milhões, que é coberto com o que a gente chama de aporte financeiro, ou aporte para cobertura de insuficiência financeira. Então, como foi dito, o fundo em repartição ele é deficitário e necessita de complemento mensal por parte dos entes federativos aí do município. Por outro lado, o fundo em capitalização, ele é superavitário. Né? O fundo em capitalização é composto por aqueles servidores admitidos a partir do dia 1/10/2011. Nós tivemos uma receita total de 251,9 milhões e uma despesa total de 163,7. Portanto, houve um superávit financeiro de 88 milhões, financeiro orçamentário. É diferente do superávit atuarial. Nós vamos falar um pouco mais à frente quando a gente falar de estudo atuarial. Então, esse fundo ele tem um saldo bastante significativo investido e ele tende a ser suficiente para suportar as aposentadorias e pensões no futuro de toda essa massa que participa do fundo em capitalização. Só uma explicação: aporte para a cobertura de insuficiência financeira. Então, em 2024, a arrecadação previdenciária do fundo em repartição ela é insuficiente para pagar os benefícios. E aquilo que o Reis explicou há pouco, o Reis e o Marcelo, né? Toda a receita arrecadada era utilizada no mês para pagar os benefícios, ou seja, a folha de pagamento, ela não é suficiente. Então, nós fazemos um cálculo e mensalmente a gente vai lá na prefeitura e nos demais entes solicitamos um aporte para complementar, para que feche a folha de pagamento e seja suficiente para
fazer frente à folha daquele mês. Da parte de receita e despesa, Não, acho que é isso. Agora a gente vai, nós trataremos dos dados da avaliação atuarial, que serão apresentados na primeira parte por mim, e depois da política de investimentos, os tópicos apresentados serão apresentados pelo diretor financeiro de investimentos, Gilmar. Além disso, ele também abordará as taxas de juros relacionadas às premissas atuariais e a evolução dos ativos garantidores aqui do SBCPrev. Então, anualmente, o Instituto de Previdência tem o dever de realizar uma avaliação atuarial. A avaliação atuarial, com os dados fornecidos pelo Instituto de Previdência, o Instituto de Previdência contrata um escritório, um atuário, né, que é um profissional da área das ciências atuárias, e ele faz um cálculo para ver a longevidade, a sustentabilidade, a saúde financeira do regime próprio, de modo a você ir realizando os ajustes devidos ao longo dos anos e não ser pego de surpresa e falar, olha, chegou-se um dia que não há mais recursos para pagar as aposentadorias. Então, todos os anos, nós vamos ajustando isso. Então, o que é? Ela é um estudo técnico que identifica os recursos necessários para garantir os pagamentos de benefícios previstos num plano. Então, no nosso caso, benefícios de aposentadoria, benefícios de pensão por morte. O equilíbrio atuarial considera os custos para manter determinado benefício e valores arrecadados através das contribuições do servidor, das contribuições patronais e sobre o rendimento do trabalho para manter esse mesmo benefício. Então a gente tem que o estudo atuarial é composto por esses 3 itens aí. Você tem uma legislação que regra, que regulamenta, que vai se atualizando. Você tem um cálculo de reserva, você tem o cadastro dos servidores, e aí a gente reforça a importância de manter os dados atualizados. E os dados que interessam para o SBCPrev são os dados da sua vida. Casou, separou, tem união estável, teve um filho, adotou. Isso interessa para a gente porque isso vira cálculo, isso vira números. Quando você traz a sua idade, a idade do seu companheiro, do seu cônjuge, do seu filho, a gente transforma isso em custos, em despesas futuras, e aí a gente tem que estar previsto. Por isso que a gente realiza de tempo em tempo, a periodicidade mínima são 5 anos para atualização cadastral, mas que a gente quer fazer isso com uma periodicidade muito menor, porque a gente faz o cálculo muito mais perto da realidade dos nossos segurados. Então, quando o RH da prefeitura ou do órgão que você está vinculado solicita essa atualização cadastral, faça com todo o amor e carinho, que é um jeito de você estar cuidando, ajudando a cuidar desse recurso também. Então, a atualização, o cadastro dos servidores atualizado é indispensável. A gente tem um plano de custeio e também tem hipóteses e premissas atuariais ali para compor esse estudo. O plano de custeio a gente define anualmente e ele é realizado pelos servidores ativos, aposentados, pensionistas, bem como a contribuição patronal do Tesouro Municipal. E o objetivo do plano de custeio é garantir que haja recursos suficientes para cobrir os benefícios previdenciários aqui no presente e futuro. Ninguém quer ser pego de surpresa com isso. E aí a gente tem um plano de custeio, uma alíquota de contribuição, que eu vou trazer aqui para vocês, essa alíquota de contribuição. Então, o servidor ativo contribui com 14% sobre os seus vencimentos e vantagens permanentes, né? Então, 14% lá, quando você olha lá escrito SBCPrev, esse recurso vem para cá. O servidor aposentado também contribui com 14%, mas só com aquilo que excede o teto do INSS. Hoje o teto do INSS são R$ 8.157,49. O que exceder disso, então, é exigida a contribuição de 14% sobre
os rendimentos dos aposentados e pensionistas. O dependente, mesma coisa, né, o pensionista, e a cota patronal, o empregador, prefeitura, faculdade de direito, SBCPrev e Câmara, contribui com 22%, né? O servidor contribui com 14% e os 22% dos servidores ativos é contribuído pelo patronal. Ou seja, mensalmente, 36% do que você ganha, né, do seu salário base, vem para o SBCPrev. Então você imagina, se você ganha 10 mil todos os meses, 3.600, somando o patronal e o do empregado, vem para o SBCPrev, que precisa juntar esses recursos para te pagar lá na frente. Então não é uma conta só de juntar ali, né? Precisa investir, depois o Gilmar vai apresentar isso aqui para a gente, o resultado desses investimentos. E agora o Gilmar vai falar para a gente da taxa de juros e dos ativos garantidores. E depois ele vai falar da política de investimentos. Ótimo. Só uma partezinha sobre o que o Reis acabou de falar. Quando você fala que o servidor, enquanto está na ativa, contribui com 36%, esse 36% é receita que vem para o Instituto. No momento que ele se aposenta, ele vira uma despesa no Instituto, porque todo o salário dele passa a ser pago pelo Instituto, e essa receita de 36% deixa de existir. Se ele receber um provento menor do que o teto da Previdência, ele não contribui com nada e não tem mais contribuição patronal. Então nós temos por isso que o fundo em repartição é altamente deficitário. Cada um que vem para cá aposentado, ele é uma despesa e uma redução da receita. Nossa. Então, isso vai durar um tempo até que todos eles, né, não existam mais, e aí nós não vamos ter mais déficit no fundo em repartição. Eu quero existir. Mas voltando aqui ao cálculo atuarial, dentre as premissas que são fornecidas para o atuário para que ele faça o cálculo atuarial, tem toda a base de dados, a remuneração média mensal dos servidores, a idade que ele vai se aposentar, a taxa de crescimento disso durante o tempo, e aí você tem que definir uma taxa de juros que vai atualizar os valores do nosso ativo. Quais os ativos do Instituto? São as contribuições, aqueles 36% que vêm mensalmente para o Instituto. No caso do fundo em capitalização, nós estamos guardando esse dinheiro, nós estamos acumulando esse dinheiro. Então, esse dinheiro acumulado, mais essas contribuições, nós temos que atualizar isso no tempo. O tempo previsto normalmente são 75 anos no cálculo atuarial. E o passivo está dado. O passivo são todas as remunerações das pessoas já aposentadas e uma previsão daqueles que vão aposentar. Então nós temos um cálculo de quanto é nosso passivo lá na frente. Nós vamos ter dinheiro ou não para pagar isso? Vai depender se a gente aplicar corretamente os recursos que nós estamos investindo, que é o saldo que está sendo capitalizado, e mais o dinheiro que vai entrar. E para isso nós temos que definir uma taxa de juros que vai atualizar esses valores. Essa taxa de juros ela é fornecida pelo Ministério da Previdência atualmente. É chamada taxa de juro parâmetro, e para o ano de 2024, no fundo em capitalização, foi definida em 4,91% e para o fundo em repartição 4,75%. E essa taxa, ela acaba sendo também utilizada para o cálculo da meta atuarial na política de investimentos, que eu vou falar em seguida. Então, na política de investimentos do ano de 2024, a nossa taxa de juros prevista era 4,91% para o fundo em capitalização. Só frisando o que o Marco falou, para ver o nosso futuro, né? Então, o nosso futuro, a gente está prevendo, desculpa, não se nós temos superávit hoje, mas nós estamos vendo se nós teremos superávit daqui até 75 anos, né? Então, é um espaço longo de tempo que a gente tem que se planejar, né? Então, não é que estamos superávit hoje e vamos poder, né, ter uma, assim, não ser tão rigorosos, né? Mas no caso, a gente tem que ser rigorosos para os próximos 75 anos. O equilíbrio financeiro atuarial que é feito através do cálculo atuarial, justamente nesse prazo, para saber se o fundo ele é viável ou não. Se ele for deficitário, tem que arrumar alguma forma de receita para complementar isso aí.
Então, dentre os ativos que eu falei que vai ser corrigido pela taxa de juros, nós temos um dado que chama ativos garantidores, que ele é a soma do que nós já temos guardado, que são os investimentos nossos, que no ano de 2024 montavam em 1.900.000 aproximadamente, e o que nós temos a receber. Então, lá no ano 2020 e em outras épocas, houve interrupção de pagamento por alguns motivos, no caso aí, principalmente a causa da pandemia, e os entes federativos, principalmente a prefeitura, ela tem uma dívida conosco que ela está parcelada. Então, o total desse parcelamento, mais o valor que nós temos investido, compõe os ativos garantidores que é utilizado anualmente no cálculo atuarial. Destaco aqui que todos os pagamentos, todos os parcelamentos até hoje foram rigorosamente pagos, né, em suas datas corretas. Porque a gente às vezes recebe perguntas, não recebemos esse tipo de pergunta específica para esta audiência, mas no dia a dia, às vezes as pessoas perguntam isso para a gente. Ah, a prefeitura deve dinheiro para o SPC-Prev, os entes devem... Então, aquilo que foi feito na época da Covid está sendo parcelado, pago em dia. Né? E batendo na nossa meta atuarial. E batendo na meta atuarial. Pode ser só um valor, né? Uma taxa de juros que é maior do que a meta atuarial, que é os 4,91. Bom, e aí nós temos a evolução desses ativos garantidores, né, nos últimos 3 anos. Então, 2022 nós tínhamos 2,2 bi, 2023 2,4 bilhões e 2024 nós estamos com 2,6 bilhões de ativos garantidores. Certo. E aí, acho que falar da política de investimentos, né, Gilmar? Então, na sequência, eu vou falar da política de investimentos. Então, a política de investimentos ela está prevista nas normas que regem o regime próprio de previdência. Ela tem uma portaria, que é a portaria 1467 de 2022, e uma resolução do Conselho Monetário Nacional. Então, o que regula, o que direciona os investimentos do LPPS é principalmente a resolução do Conselho Monetário Nacional, que é a resolução 4963. E ela indica alguns parâmetros, limites e valores que a gente pode como deve ser investido os valores que nós estamos acumulando lá para fins de pagamento futuro. Então, o que é a política de investimento? É um conjunto de diretrizes e normas que orientam a aplicação dos recursos. Então, ali está definido onde e como nós podemos aplicar. Nós não podemos sair aplicando do jeito que dá na nossa telha. Nós temos que seguir uma regra que está bem clara ali. Objetivo: garantir a solvência e proporcionar rentabilidade e proteger o patrimônio. Então, a rentabilidade é a meta que nós definimos, que no caso de 2024, 4,91 do fundo em repartição. E uma boa governança. Essa é de suma importância. Nós falamos do pró-gestão. Então, se você não tiver uma boa governança na gestão dos recursos, você pode incorrer diversos erros aí, porque o mercado de investimento ele é muito grande, muito amplo e complexo e tem muitas ofertas de situações aí inadequadas que a gente tem que tomar conta de não cair nessas inseguranças, né? Então, o princípio da boa governança: segurança, rentabilidade, liquidez e transparência. Liquidez é de suma importância. Se a gente investir num fundo que tenha 5 anos para resgatar e nós tivermos uma obrigação com folha de pagamento maior durante esse período e nós não pudermos resgatar, nós não vamos ter como fazer esse pagamento. Então, nós temos que ter investimento também com liquidez, né? E acho que aqui, só aproveitando a situação muito falada nos últimos dias, né, com relação a um banco, né, a questão do banco, muito dado publicidade, que foi o Banco Master, né, e vimos no noticiário alguns RPPS que sofreram. Então, aí a importância de ter um comitê, né, certificado, atualizado, porque em nossa política de investimentos a gente possui vedações, e uma dessas vedações é que assim, impossibilita a gente de fazer justamente investimentos, no caso, né, desse tipo de investimento ocorrido no Banco Master. Então, já aproveitando para passar isso aos nossos segurados, né, e o SPC-Prev não teve qualquer problema com relação ao Banco Master, isso de forma oficial, né, porque além de não ter feito diretamente ao banco,
também pesquisamos todos os fundos em que a gente aplica e não temos aplicação direta aí no Banco Master, então o SBC-Prev está isento de qualquer problema com relação ao Banco Master. Para a definição da política de investimentos, nós temos que ter alguns cenários, né? Então, obrigatoriamente, ao final de um exercício, nós temos que preparar a política de investimento para o exercício seguinte. Então, antes de terminar o ano, é uma obrigação acessória que nós temos que informar o Ministério da Previdência de como vai ser a nossa política no ano 2000 do ano seguinte, né? E isso todo ano da mesma forma. E aí nós vamos obtendo dados, né, para poder elaborar essa política. Então nós temos projeção de cenários, como está a economia, a taxa de juros, a previsão de inflação, as políticas, política mesmo de governo, eleições, tudo isso influencia num cenário que vai definir o que nós temos que buscar ou não, e isso vai ter que ser escrito lá na nossa política de investimento. Nós temos que ver o fluxo de caixa, o dinheiro que vai entrar, então as contribuições que nós vamos receber durante o ano. Nós temos que ver as saídas, o passivo, o que nós vamos pagar de benefício no ano seguinte. Nós temos que respeitar a legislação previdenciária, e são as duas normas principais aí que regem a gestão do RPPS. Nós temos que ter uma gestão integrada de liquidez, então nós temos que casar a receita com a despesa, que a gente chama de passivos e ativos, para saber se nós vamos ter recurso suficiente no momento da execução da folha de pagamento mensal do Instituto. Os estudos atuariais, para ver quando nós formos investir, se aquele fundo ele é um fundo direcionado para que área da economia que está indo bem ou mal, né? Então nós temos que ter essa visão. Os riscos envolvidos, eu acabei de falar do risco de liquidez. Alguns riscos a gente tem como prever. Então o risco de liquidez é fácil, você só não investir num fundo que não tenha resgate num tempo curto. Risco de crédito nós temos como prever. Como o Marcelo falou, nós vedamos crédito privado na nossa política de investimento. Mas tem risco que não dá para prever, então o risco do mercado, né? O Trump fala alguma coisa, cria lá uma tarifa mundial, isso mexe com toda a economia. Isso vai causar para nós um problema muito sério na rentabilidade dos nossos investimentos. Então a gente faz uma análise do risco, mas tem risco que não tem como você prever, né? E a conjuntura econômica em geral, né? Então a carteira de investimentos, ela segue rigorosamente uma definição da Resolução 4963 e ela divide praticamente o valor dos investimentos em três partes: renda fixa, renda variável e investimento no exterior. Na renda fixa, ela permite até 100%. Né? Se a gente quiser colocar os recursos tudo em renda fixa, nós podemos. Claro que em alguns segmentos específicos. Né? Mas no SPC-Prev nós temos 60% em renda fixa, 31% em renda variável e 9% em investimento no exterior. Embora o limite da resolução seja 30% na renda variável, quando você tem uma certificação pró-gestão, conforme o nível, você vai aumentando esse limite, no caso do nível 2, até 40%. Nós não chegamos nos 40% ainda. Outra coisa muito importante na parte de investimentos é a diversificação. Então, nossos recursos estão investidos em aproximadamente 20 gestores e administradores. A maior concentração do nosso investimento está nos títulos públicos federais. Nós temos hoje, em 2025, mais de 30%, mas em 2024 era 27% aproximadamente. O segundo grande detentor de recursos é o Banco Santander, que é o banco que tem a nossa folha de pagamento. Então, em algum momento, fica um pouco mais de recurso em razão de você ter a folha de pagamento lá. Os demais são todos muito próximos de 10%, os maiores, o Banco do Brasil, a Caixa, o BTG, e depois distribuído em mais 20 aí, menores. E dentro dessa distribuição ainda tem a divisão em fundos. Nós temos mais de 40 fundos onde nós investimos nossos recursos. Então o SBC-Prev, eu e o Marcelo, a gente ouve muito dos gestores,
é uma das instituições com melhor diversificação em termos de investimento do mercado de RPPS. Não ficam os ovos todos na mesma cesta, Não né? ficam na mesma cesta. E para encerrar, nós vamos falar sobre a rentabilidade. Então, a meta prevista para o ano 2024 seria o INPC mais o 4,91, que seria 9,93%. Nós obtivemos 1,66, ou seja, nós não batemos na meta. Entretanto, nós temos que olhar isso numa visão de longo prazo. No longo prazo, nós temos esse controle, a gente vem batendo a meta no longo prazo. 2023 nós superamos bastante, e 2025, por exemplo, nós já estamos com quase o dobro. Então, às vezes um ano não dá, mas o outro ano compensa muito essa diferença. Então, a visão tem que ser sempre de longo prazo, não no curto prazo. E, Gilmar, acho que ficou muito clara essa questão da organização da carteira de investimentos, das metas, esse conceito ao longo prazo. Então, a gente vai analisando ano a ano, mas a gente tem que pensar que também investimento um retorno é a longo prazo, né? Não é a curto prazo. Isso a gente deve usar para a nossa vida privada e ainda mais na vida pública. Mas acho que a gente trouxe esses dados, o material fica disponível no site, tem outros materiais que você consegue observar o detalhamento de cada um desses fundos, e você também pode solicitar isso. Acho que é importante o segurado saber onde está sendo investido o meu dinheiro. Como eu disse, essas pessoas que cuidam disso, a maior parte são segurados do SBCPrev, são pessoas com capacitação para isso, né? Então tem a exigência da formação, tem a exigência da certificação. Então a gente tende a ir acompanhando o mercado melhorando e acompanhando e investindo em questões que vão poder dar um retorno melhor para o SBCPrev, né? Para a gente garantir esses benefícios atuais e os futuros também. Uma das exigências aqui da audiência pública é a questão da participação da população, dos segurados, e a gente tem já algumas perguntas aqui, lembrando que as perguntas podem ser feitas até às 18 horas de hoje, né? Dia 11. E eu gostaria então de formalizar algumas perguntas, aquelas que não forem tratadas aqui, elas poderão ser respondidas por e-mail, caso não sejam abordadas aqui. Então tem uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver um pouco com o que o Gilmar falou, veio da senhora Gisela Adriana Correia, né, servidora ativa da Prefeitura. Ela pergunta o seguinte: as políticas públicas de investimentos utilizadas atualmente têm tido resultados suficientes para suportar os reajustes anuais da folha de pagamento? Gilmar? Sim, uma resposta direta é sim, né? Mas para fins de verificar se os recursos são suficientes para suportar os benefícios futuros, né, não é só a política de investimento, mas principalmente o cálculo atuarial, porque ele é realizado anualmente e ali é verificado se o RPPS está em equilíbrio financeiro e atuarial e que vai suportar toda a política de reestruturação de pagamento de salários com os reajustes anuais que são previstos. Então, sim, a parte do investimento, da política de investimento, ela está dentro desse contexto do cálculo atuarial. Por isso que nós temos taxa de juros, que é vinculada à política de investimento e ao cálculo atuarial. Tá, acho que está respondida essa questão. Nós temos outras também, estou olhando aqui, tentando... que acho que se assemelham, são do mesmo grupo. Uma foi feita pela Denise, a senhora Denise Perassoli, servidora ativa também. Eu vou ler as três, porque eu acho que essas três são da mesma categoria. A Denise coloca: atuarial, considerando a evolução da relação entre servidores ativos e aposentados pensionistas, qual é o impacto projetado no resultado atuarial do Instituto
e como o Poder Executivo tem ampliado a cobertura do passivo previdenciário para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do regime. Essa é uma. Vai guardando, Marcelo, essa vai para você. A segurada aposentada, a Célia Maria Pereira Ferreira, faz a seguinte pergunta: há risco de déficit orçamentário nos próximos anos e como o SBCprev está se estruturando para atender o aumento de demanda nos próximos anos? E acho que nesse bloco também se enquadra a pergunta que o senhor Ademar Moura Flores fez, que é como os 3 pilares apresentados hoje, que é a governança, a política de investimentos e a avaliação atuarial, trabalham em conjunto para garantir que o fundo previdenciário seja sustentável e que nossas aposentadorias sejam seguras. Acho que são essas desse grupo, são essas 3. Boa sorte. Desculpa, vamos tentar juntar aí as respostas, né? Eu acho que é um pouco, juntando as 3 perguntas, é um pouco de tudo que nós falamos aqui, né? Acho que é importante partir do nosso cálculo atuarial, foi bastante falado aqui, né? Então, tudo é a nossa previsão ao longo dos anos, né? O nosso cálculo atuarial, ele demonstra que as políticas adotadas no momento, elas são apropriadas, né? Então, ou seja, se tivesse apontando um déficit muito grande, um déficit das contribuições do fundo previdenciário, né, a gente teria que estar tomando medidas de imediato, né? Por exemplo, já aumento da alíquota patronal, né? Um aumento assim, que pesa diretamente, né? Mas são possibilidades legais, que é o aumento da contribuição do servidor, né? Seja aportes maiores da prefeitura ou dos entes, né? Então, assim, como a nossa projeção para 75 anos ela está equilibrada até com superávit, então, assim, não há nesse momento necessidade de correção na rota. Se ele apontar ao longo dos anos que isso precisa ser feito, nós vamos ter que fazer um outro plano, né? Outro plano de custeio para a gente poder se adequar, né? Em relação ao fundo financeiro, que a gente fala que, né, que se aparentemente ele demonstra ser deficitário, né, ele é plenamente coberto pelos entes, no caso mais a prefeitura, né, um grande volume, né, que é com relação ao aporte, né. Então, assim, o aporte, todo ano a gente prevê o que vai ser feito, né, a necessidade para o ano seguinte, né, e a gente, com esses, como eu falei aqui, né, essas atitudes nossas durante o exercício, o que está ao nosso alcance, a gente pode melhorar a nossa receita, né? E cada vez que a gente melhora a nossa receita, faz um novo estudo de segregação de massa, né? A gente consegue reduzir esse aporte, né? Então, assim, fazemos a nossa parte porque a prefeitura cada vez mais tem essa condição, né? De realizar esse aporte, né? Então, assim, acho que nós temos essa questão do atuarial, que mostra que a gente está na nossa rota. Tem um estudo que o Gilmar falou, que é da ALM, que é casal passivo com ativo, né? Isso também é obrigatório. Todas essas informações que a gente está falando aqui, essas são prestadas ao Ministério da Previdência, né? Que também é um órgão fiscalizador nosso, né? E aí vem, por último, a questão do nosso financeiro, né? Então, uma questão que foi falada, temos hoje no caixa mais de 2 bilhões assim, né, que a gente tem aplicado, né, e aí que vocês também podem acompanhar pelo nosso site, pelas planilhas, né. Então, assim, se a gente fala que eventualmente não bateu a meta, mas também não realizamos qualquer prejuízo, né, então não houve necessidade de tirar o dinheiro do que a gente está capitalizando para poder desfazer de algo eventualmente, né? Então, assim, são todos investimentos a longo prazo, são feitos estudos a longo prazo, né? Temos uma consultoria que, após a decisão do comitê, valida se aquilo, né? Se é um fundo seguro, se está enquadrado na nossa legislação, né? Então, a gente faz um cerco de coisas para poder garantir, né, o nosso futuro, né? E importante para mim, né? Porque eu também vou ser um beneficiário lá no futuro, então
Sou funcionário também, concursado aqui, somos, né, aqui do estado todos estatutários, então fazemos com o maior zelo, né, essa governança do Instituto. Então, acho que esse conjunto, né, de questões que a gente vem acompanhando e projetando para o futuro, que acho que, né, sustenta tudo isso, né. O que nos ajuda muito é que o orçamento todo, né, ele no fim das contas, ele é o orçamento do município, né, que junta todas as autarquias, junta a Câmara Municipal, junta a Prefeitura, né. Então, assim, a gente tendo hoje, né, atualmente, uma secretária da Fazenda que conviveu com a gente lá, né, foi nossa diretora, né, sabe bem, né, já foi conselheira, né, membro de comitê de investimento, então ela zela muito também por nossa questão aqui, porque a gente possa atuar em conjunto, né, e é assim que temos feito aí, principalmente esse ano aí, com uma equipe bem integrada, né. Acho que está respondido, né, mano? Tá a contento. Tem mais uma aqui, que aí acho que é para Sandra essa daqui, que foi a senhora Lilian Borieiro Arantes de Melo, servidora ativa. Ela pergunta: em quais situações um beneficiário poderá obter a isenção para imposto de renda? Né? Isenção lá no Olerite, mensalmente. Quando falamos em isenção de imposto de renda, nós temos que lembrar que isenção de imposto de renda, quem faz uso? Somente os aposentados e pensionistas. Se eu estou na ativa, eu não tenho o que falar de isenção de imposto de renda, tá? O que eu preciso fazer? Eu tenho uma doença, eu preciso solicitar ao SBCPrev, que ele é uma junta médica para análise se essa doença ela faz parte de um rol taxativo que está elencado, né? Quais são essas doenças? Essas doenças elas estão elencadas na Lei Federal 7713 de 88, no seu inciso 14, artigo 6º. Algumas delas são algumas que a gente tem mais lida com mais frequência, né, que é a alienação mental, neoplasia maligna, a cegueira, cardiopatia grave, doenças de Parkinson. E se a pessoa também ela foi aposentada aí por doença do trabalho ou acidente do trabalho, ela também faz jus à isenção do imposto de renda, né? Existem mais doenças, elas estão elencadas na lei federal, né, a qual eu mencionei, mas eu acho que as mais comuns, né, faz parte do nosso dia a dia aí, são essas. Então, lá no nosso site, no site do SBCPrev, existe um link chamado Perguntas Frequentes, onde numa dessas perguntas, na pergunta 24, a gente tem isso muito explicado. Então, para você, quais são essas doenças? Então, você já consegue conhecer lá. Precisa ser uma dessas? Precisa ser uma dessas doenças. É taxativo, não é exemplificativo. Então, às vezes as pessoas vêm nos procurar, ela tem uma série de doenças associadas, tem um consumo alto com medicamentos, mas ela não possui nenhuma das doenças que estão descritas lá no rol. Então, não é possível a isenção de imposto de renda para esses casos. Precisa ela estar descrita lá, mas você consegue ver essa lista certinha. Acho que nesse caso também, vamos frisar que não é uma legislação do município, né? Aí no caso é uma legislação federal, né? Então, porque é um imposto que vai para o governo federal, né? Então não é retenção nossa, né? É para o governo federal, né? E as doenças estão lá. Então não quer dizer que você não tem uma doença eventualmente grave, mas que você vai falar que você pode achar injusto, né, que você não esteja isento do imposto de renda, lembrando que isso tudo passa por avaliação médica, né, mas é uma legislação federal e a gente tem que cumprir a legislação federal. Então, se eventualmente a sua doença que pese que ela possa ser grave, mas se não está nesse rol, é somente esse rol que a Secretaria da Fazenda autoriza a isenção, né, a Secretaria Federal, né, faça essa isenção do desconto de imposto. E em virtude do adiantado da hora, eu vou fazer mais uma questão aqui, lembrando que as demais são respondidas por e-mail e que você pode fazê-las até às 18 horas de hoje.
A questão é da aposentada Maria Cecília Demico Muramoto. Quais ações estão sendo adotadas para melhorar a atualização cadastral e o processo de prova de vida dos segurados, evitando pagamentos de indevidos ou a falta deles? Né? Então, acho que eu posso responder essa, que é um pouco do que a gente vem falando aqui. A atualização cadastral, a gente solicita isso anualmente aos nossos aposentados e pensionistas. Então, ele deve realizar essa atualização junto ao SBC-Prev. Mudou o dado, telefone, qualquer dado, atualiza na sua fichinha, a gente atualiza no cadastro, para a gente ter fácil e rápido contato com o segurado. A outra questão, para a gente evitar o pagamento para alguém que já faleceu, né? Em tempos remotos, a pessoa continuava recebendo até perceber. Ainda vale o bom método de, quando alguém da família que é segurado faleceu, venha ao SBC-Prev e comunique isso ao SBC-Prev. Mas, quando a família não vem, a gente vai se cercando de outras formas. A prova de vida online, a gente precisa mandar esse cadastro da pessoa para o CadPrev, lá para o site do governo federal, e ele já nos traz esse retorno. Então, se houve um falecimento naquele período, ele já nos retorna que essa pessoa faleceu. A outra estratégia também é o banco. O banco tem também esse rápido sistema ligado aos cartórios. Quando a gente encaminha esse recurso, a pessoa já entrou, já acusou o óbito, ele também nos devolve esses valores. Então, essas são estratégias aí para evitar o pagamento. Quando ele ocorre, a gente também aciona ali as famílias, os dependentes, os herdeiros dessa pessoa. Muitas vezes a gente se inscreve no espólio, inclusive, para reaver esses valores. Então tem um setor responsável por isso quando acontece, mas tem esse compliance anterior aí para evitar que isso aconteça. Então acho que respondida esta questão. Aí pediria para você fazer umas considerações finais, Marcelo, depois a gente já encerra aqui a nossa audiência. Então, agradecer a todos aqui da mesa pela prestação, né, de contas, né? Lembrando que essa audiência ficará então disponível no nosso site, né? Podem ver, rever, né, quantas vezes for necessário. Todas as nossas informações aqui prestadas, elas estão no nosso site, disponível a todo e qualquer segurado, qualquer pessoa, você da sociedade civil que precise, queira olhar, está disponível a todos, são informações públicas, né? Agradecer então novamente a todos aqui que nos ajudaram nessa audiência, né, no nosso dia a dia, tá? Espero, né, que a gente tenha respondido todas as questões, né? Temos ainda, né, até o final do dia aí, eventualmente outras questões. Se a sua questão não foi respondida aqui, ou você acha que não foi respondida, pode nos contatar, mandar um e-mail, a gente responde, não tem qualquer problema com relação a isso, né? Então, acho que assim, estamos à disposição e pode contar com nosso profissionalismo, né? De que manteremos sempre a SBC-Prev em alto nível de governança, com uma saúde financeira sempre bem adequada, né? Muito obrigado aí a todos, né? Então, reforçamos que todos os dados que embasaram essa audiência, inclusive esta apresentação, eles encontram-se disponíveis no site do SBC-Prev, no www.sbcprev.sãobernardo.sp.gov.br. Nosso principal canal de contato se dá por meio do e-mail sbcprev.faleconosco@saobernardo.sp.gov.br e também pelo telefone 11 São Paulo 2630 5970. Nós agradecemos aí a todos que participaram, aos nossos segurados, aposentados, pensionistas, aos servidores ativos e a toda a sociedade civil por participar de mais esse momento de prestação de contas. Muito obrigado. Obrigado.